Meus irmãos e minhas irmãs, quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Todos tenham uma boa noite também na paz do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, na nossa alegria de estarmos aqui nessa noite na casa do Senhor, lamentar a ausência de algumas pessoas que por algum motivo desconhecido nosso ficaram em suas casas. Mas você é uma pessoa abençoada por Deus, porque você veio à casa do Senhor hoje, não é? Hoje você está tendo a oportunidade de dar graças a Deus por tudo que Deus tem sido em sua vida, por tudo que Deus tem feito por você. Você tem a oportunidade não só de dar graças a Ele, mas também de pedir a Ele perdão por alguma coisa feita, você tem a oportunidade também de estar aprendendo da sua palavra, da sua vontade, conhecendo mais ao Senhor nosso Deus. Que Deus esteja abençoando aqueles que não estão conosco nesta noite e que também esteja abençoando vocês. Eu quero convidar a que cada um abra a Bíblia no Evangelho segundo João, no Evangelho de João, depois do livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 22 até o versículo de número 27, certo? João 6, versículos 22 até o verso 27. Vamos fazer a leitura, a igreja apenas acompanha. Tem como título Jesus, o pão da vida. Eu vou ler. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Palavra fácil, palavra clara, uma conversa de Jesus com algumas pessoas, e dessa conversa de Jesus com algumas pessoas nós vamos tirar algumas lições importantes para a vida da gente. Eu estava lendo um mito grego, uma história da mitologia grega sobre um personagem chamado, um homem chamado Sísifo. Acho que você nunca ouviu falar nesse homem, Sísifo, né? Alguém já ouviu falar nessa pessoa? Sísifo? Não. Sísifo era um camarada na mitologia grega que conseguiu ser tão trapaceiro a ponto de enganar os próprios deuses, né? Então, dois relatos interessantes da vida de Sísifo que o leva ao final da sua história é que Sísifo, ele viu certa vez o deus grego Zeus, né? Ir na casa de uma vizinha sua, uma pessoa humana, evidentemente, e o Deus desce e trai a sua esposa, a deusa, a esposa dele, e trai com aquela mulher humana. E esse homem, esse Sísifo, ele entrega, não é?
diz a Deus, a esposa do Deus, que esse Deus tinha feito essa safadeza. E aí Zeus fica muito irado com ele, aquela coisa toda, não é? E chegou um dia que o Sísifo morre. E a esposa, antes dele morrer, ele disse para a esposa: não me enterre. Quando ele chega ao Hades, ele fala lá com o Deus do Hades, não é? Que o deixe voltar, já que o corpo dele não está enterrado, que ele deixe ele voltar para ele viver novamente e falar com a esposa dele para preparar a morte dele de fato. Deus não deixa, ele fala com a esposa desse Deus do Hades, que é Perséfone, e ela deixa ele voltar para a terra, para a vida. Ele diz: olha, seu marido não deixou, mas deixa eu voltar, minha esposa está lá, não me enterraram, eu quero voltar, e quando eu voltar para o meu corpo, eu vou preparar a minha morte, quando eu morrer, tudo bem. Então ele volta, essa mulher deixa ele voltar para a vida, e quando ele volta para a vida, que fica vivo novamente, ele, quer nada com morrer. Besta, bem bestinho, o menino enganou o Deus do Hades e a sua esposa, mas os deuses todos chegaram à conclusão que ele era uma pessoa muito trapaceira. E aí, morreu de novo. Dessa vez morreu de verdade. E como castigo, e aí é o mito dele, como castigo, ele tinha que empurrar uma pedra grande, redonda, tinha que empurrar essa pedra até o alto de uma montanha. Quando ele empurrava essa pedra, que chegava já em cima, começava de manhã, que já estava escurecendo, a pedra já estava quase em cima da montanha, ele já morto e cansado, a pedra escorregava e descia. No outro dia, ele pegava a pedra e empurrava novamente. Chegava lá em cima, já de noite, a pedra escorregava, descia. E assim foi, é um mito, é de fato. Se fosse verdade, ele estava empurrando a pedra até hoje. Mas como é um mito, a história para aí. E esse empurrar a pedra até o final o alto da montanha, e depois dessa pedra voltar, e ele ter esse trabalho todos os dias, a vida inteira, e nunca terminar, é que representa para muita gente uma história humana. Muita gente acha que essa história é a história dos seres humanos, uma história sem sentido, uma vida sem objetivo, uma vida em que a pessoa vive apenas de trabalho, porque esse personagem só fazia isso, ter o trabalho de empurrar essa pedra montanha acima, e depois essa pedra cair de novo, e ele não ia recomeçar. O filósofo francês Albert Camus, ele viu nesse mito da Grécia a história do homem contemporâneo, da pessoa de hoje, que acorda para trabalhar, tem um descanso na hora do almoço, volta para trabalhar, chega em casa tardinha, dorme e acorda logo cedo para trabalhar, e assim tem levado uma vida mecânica, não é? Escravizado pelo trabalho, pelo capitalismo, assim vivendo uma vida sem sentido, uma vida vazia de sentido, uma vida em que a pessoa não escolhe como vai viver, porque ele depende completamente dessa forma de vida. Se nós observarmos a história que nós acabamos de ler, a gente vai perceber que de fato a vida humana, ela em determinado momento e em relação a algumas pessoas, ela de fato pode ser uma vida sem sentido, pode ser uma vida sem razão, sem objetivo, pode ser uma vida vazia. Mas quando isso acontece? Quando a pessoa, o ser humano, ele vive a vida sem Deus, ele vive a vida sem fé no Criador, ele vive a vida sem o entendimento e a compreensão de que Deus tem algo melhor para ele, além dessa própria vida que é agora. Isso a gente pode perceber pelo fato de que Jesus conversa com essas pessoas, e a gente percebe alguma coisa interessante. O capítulo 6, logo no início, se você observar, acontece um milagre. O capítulo 6 começa com Jesus pregando para uma multidão durante horas, chegando de fato até a tarde. E durante todo esse tempo que Jesus esteve com essas pessoas pregando a palavra de Deus, essas pessoas não pararam nem um instante para ir almoçar. Portanto, no final da mensagem, no final do dia, essas pessoas estavam famintas,
materialmente falando, estavam com muita fome. E aí Jesus incumbe seus discípulos, alguns deles, para comprar comida, e eles disseram: não tem nada, não tem nenhum lugar para comprar. E é muita gente. O texto fala que era uma multidão tinha mais ou menos 5.000 homens, sem falar mulher e criança. Então vamos somar que aí tem umas 15.000 pessoas, e todas essas pessoas estavam com fome. E o que é que Jesus faz? Jesus sente-se na obrigação de providenciar alimento, já que essas pessoas passaram o dia ouvindo. E aí Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, um pouco de nada, e transforma, multiplica milagrosamente esses elementos, e todo mundo come. E o texto vai dizer que sobraram vários pães, muitos pães e muitos peixes. E aí nós chegamos na história que nós acabamos de ler. Já escurecia, todo mundo de barriga cheia, todo mundo foi se afastando, e Jesus mandou os discípulos saírem no barco para ele dispensar a multidão, aqueles que foram ficando. Então Jesus foi, os discípulos foram embora, Jesus foi mais tarde. No outro dia, no raiar do outro dia, quando o outro dia chegou, o que acontece? É onde a gente acabou de ler. No outro dia, a partir do versículo 22, diz que no outro dia, aquela multidão veio para o mesmo lugar do dia anterior, para o mesmo lugar onde tinha acontecido aquele fato. E aí eles não acharam nada, viram um barquinho ali, Jesus não estava. Então eles deram um jeito e andaram, terminaram por encontrar onde Jesus estava. E quando eles encontram com Jesus, eles fazem uma pergunta, não sei se vocês observaram, que parece, se você não olhar de forma muito cuidadosa, você vai pensar que é uma pergunta importante para a vida deles, e não é. Eles dizem: onde era que o Senhor estava, que a gente procurou tanto o Senhor? Tem um texto aí, veja aí, a pergunta é essa. Olha a pergunta. Parece que eles estão muito interessados, muito preocupados. O versículo 25 diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Que preocupação é essa dessas pessoas? Qual o interesse dessas pessoas? Eles estavam realmente querendo ouvir Jesus pregar novamente? Eles estavam querendo mais uma vez ouvir a mensagem, estavam interessados em ouvir os ensinamentos. A resposta que eles querem, eles não têm. Eles perguntam onde Jesus, quando Jesus chegou, e Jesus não responde. Jesus afirma um fato que revela o lado miserável do coração deles. Jesus diz: olha, vocês estão me procurando, mas não porque vocês o quê? Viram os sinais. Não é por isso que vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando por um outro motivo. Vocês estão me procurando porque vocês comeram ontem, na linguagem mais fácil, encheram um bucho e vieram aqui querer encher novamente. Quando Jesus responde isso, Jesus revela para nós uma verdade que está naquele mito. O ser humano vazio, o ser humano sem Deus, o ser humano sem sentido na sua vida, um ser humano sem propósito na sua vida, um ser humano que não consegue na sua vida enxergar algo mais do que tão somente o que é material. Gente, Jesus tinha feito um milagre. E o milagre é o quê? O milagre é algo, um acontecimento, um fato que transcende o quê? A normalidade. Não é comum que alguém todos os dias, com alguns peixes e alguns pães, alimente quase 15.000 pessoas. Então, quando Jesus faz aquele milagre, Jesus estava mostrando que Ele era Deus, que Ele era Filho de Deus,
que ele tinha poder para alterar a ordem natural da vida humana, que se ele multiplicou aquilo, alimentou tanta gente, o que é que ele não poderia fazer mais pela alma dessas pessoas? Mas o que ficou na mente dessa multidão não foi o milagre. O que ficou na mente da multidão foi a comida, o bucho que ficou cheio. Então essas pessoas, movidas novamente por uma vontade de comer pão e peixe de novo, essas pessoas procuram a Jesus. Essas pessoas não conseguem enxergar o lado espiritual, não conseguem enxergar o Deus bondoso, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, que nunca, até aquele momento, deixou aquelas pessoas passarem fome. Assim, muitas pessoas vivem. Elas não conseguem enxergar além dessa vida, além da matéria. Elas não conseguem enxergar que existe um Deus. Elas só conseguem viver pensando no aqui e no agora. E aí, depois que Jesus revela esse lado humano das pessoas que não conseguem enxergar além dessa vida, porque gente, a vida não é só essa. Nós somos terrenos, nós somos de carne e de osso, portanto nós somos realmente muito influenciados por aquilo que é material. Mas o grande desafio da nossa vida, o grande salto da nossa vida, é a gente conseguir além dessas coisas, enxergar além dessas coisas e ver o quanto Deus é maravilhoso. A gente conseguir ver além dessa vida que existe um mundo material, um mundo espiritual, digo, muito mais importante do que o mundo que a gente vive. Segunda coisa que o texto mostra, que tem a ver com essa ilustração que nós falamos. Jesus diz: olha, trabalhem, vocês têm que trabalhar, mas não trabalhe por aquilo que perece. Não leve a vida de vocês voltada tão somente para o trabalho que não nos leva a viver uma vida melhor. Não pense que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho grandioso, não, porque vocês estão trabalhando por algo que acaba. Por exemplo, hoje nós temos carros, motos, aviões e tal. Nessa época aí, esse povo andava a pé. E esse povo não andava a pé 1 quilômetro nem 2 não. Eles andavam a pé de cidade para outra cidade. E eram longas distâncias. Então você sai de uma cidade para outra, para ficar em pé o dia inteiro ouvindo alguém falar, há de se convir que é um trabalho grande, um esforço muito grande, que essas pessoas fizeram no dia anterior e que estavam fazendo nesse outro dia. Andaram bastante, caminharam muito, longas distâncias, mas na visão de Jesus, para quê? Para comer de novo. E nós sabemos para onde vai a comida da gente. Tudo que a gente come, o organismo aproveita aquilo que necessita, o resto joga fora. Isso é assim com a gente, isso é assim com os animais, com os insetos. Então é um trabalho, de certa forma, que olhando, é um trabalho que não tem muito sentido. Você não deve se matar demais para encher o bucho, já que tudo que você vai fazer, por isso no outro dia vai para a fossa. Mas existe realmente algo melhor para você correr atrás, algo mais importante para você trabalhar e correr atrás. E Jesus disse: trabalhe não por aquilo que perece, mas por aquilo que subsiste para a vida eterna. E o que é que Jesus está se referindo? O que foi que Jesus deu a eles no dia anterior? O que foi? 2 coisas. Jesus deu 2 tipos de alimento. Quais? O primeiro alimento que Jesus deu foi o quê? Espiritual.
Jesus pregou para eles, Jesus ensinou a eles. O segundo alimento que Jesus deu a eles: pão com peixe e água. Então eles ouviram, se alimentaram espiritualmente falando, e depois o corpo deles requeria alimento sólido, Jesus também deu. No outro dia eles fizeram o mesmo percurso, só que agora eles não, no coração deles, Jesus viu o coração, no coração deles não existia essa vontade de ouvir novamente seus ensinamentos. Jesus viu que o que tinha no coração deles era vontade de comer de novo. E eu já falei para vocês no desenho das crianças sobre essa história. Os 3 camaradas dizem: vamos para lá para a gente comer de novo. A gente não precisa mais nem trabalhar, a gente fica com ele agora, para onde ele for a gente vai, e aí todo dia ele multiplica as coisas, a gente come, a gente não precisa mais trabalhar. Na história das crianças, desenho animado, diz isso. Acho que é um padeiro, um outro lá. Eles não querem mais trabalhar. Por quê? Porque tinha Jesus para dar. Só que para chegar até Jesus, eles tiveram um trabalho muito grande. Mas Jesus vai dizer para eles que esse trabalho todo que eles tiveram devia estar voltado para aquilo que subsiste para a vida eterna. Alguém pode ler para mim o versículo 27? Por favor, rapidamente, para a gente lembrar. Amém. Trabalhai não por aquilo que perece. Quem está lembrado da pregação do domingo passado? Quem está lembrado? Depois que você leu isso, você lembra. O que foi que a gente viu domingo passado? Qual foi a pregação da palavra de Deus, Maria? O homem que juntou, estão lembrados? O homem que tinha uma fazenda e ele multiplicou tantas coisas que não tinha onde botar. Estão lembrados? Lembraram agora? Um homem que era rico, tinha uma fazenda muito grande e produziu tanto aquela fazenda, que ele já não tinha onde colocar tanta coisa. E ele disse: eu vou derrubar esses edifícios que eu tenho, esses celeiros, não é? Esses armazéns, vou fazer eles maiores, vou enchê-los, e aí quando eu enchê-los eu vou estar mais rico e vou ter condições de viver a vida mais à vontade. Aí eu vou o quê? Vou descansar, vou regalar. E aí vem a voz: louco, hoje vão pedir a tua alma. E o que tu tens preparado para quem serás? É isso que Jesus está dizendo. A inutilidade de viver uma vida sem o sentido real. Deus não é contra o trabalho, ao contrário, Deus é um Deus que trabalha. O Senhor Jesus diz: olha, capítulo 9 de João: trabalhar enquanto é dia, porque vem a hora que ninguém mais pode trabalhar. Ou outro momento, Jesus diz: olha, meu pai, eu trabalho, porque meu pai trabalha até hoje. O apóstolo Paulo diz: quem não quer trabalhar, não coma. Em outra passagem a Bíblia diz: trabalhe para você ter com o que viver, e também com ter condições de ajudar quem necessita. Só que nesse instante Jesus deixa muito mais claro essa ideia. A gente tem que trabalhar, mas não tem que trabalhar apenas por trabalhar, apenas para viver, apenas para sobreviver. Existe algo muito mais importante do que o trabalhar para essa vida. É a gente fazer algo para a vida eterna. A gente vai ao trabalho. O que Jesus quer, na verdade, ensinar de forma muito clara é o seguinte: você se esforça para ir trabalhar? Esforço. Então se esforça também para ir à igreja. Se esforça também para ler a Bíblia. Se esforça também para buscar a Deus. Por quê? Porque o primeiro trabalho lhe dá uma vida confortável. O segundo trabalho lhe dá a vida eterna. Trabalhai, mas não pela comida que perece. Gente,
nós temos 200 milhões de brasileiros. Desses 200 milhões de brasileiros, 40 milhões, dizem as estatísticas, são crentes. 40 milhões de crentes, suponhamos que todos sejam crentes de fato, são pessoas que trabalham diuturnamente, mas são pessoas que buscam a Deus. Então nós temos aí 160 milhões de pessoas que trabalham apenas para essa vida aqui. São pessoas que todos os dias empurram a pedra. No final do dia essa pedra rola de volta e elas no outro dia recomeçam esse trabalho. É um trabalho que no final só resta uma aposentadoria minguada, e cada vez que o governo federal faz aqueles cálculos e vê que a vida melhorou, a aposentadoria vai para mais idade. Estão querendo botar a aposentadoria para 100 anos, para o camarada morrer sem receber o primeiro salário. O que resta no final da nossa vida é o quê? O que resta no final da nossa vida, depois de muito trabalho, é cansaço, fadiga, doenças, tudo por conta da idade. E no fim, a própria morte. Mas a Bíblia diz que há uma ressurreição, há uma restauração do corpo. Nós nos tornaremos novamente jovens na vinda de Cristo e teremos uma vida eterna, descansaremos e gozaremos eternamente, caso tenhamos vivido com a nossa fé depositada em Deus, caso tenhamos trabalhado nessa vida, mas também trabalhado para ter vida eterna. Essa é a segunda lição da Bíblia, do texto. Primeira coisa que a gente viu é que o ser humano, muitos, não conseguem enxergar além dessa vida. Segunda lição que a gente acabou de ver aí é que o ser humano, muitos trabalham apenas por aquilo que merece. E a terceira lição, o texto diz, vamos ler novamente o 27 para eu memorizar? Quem vai ler? Gerlando quer ler. Vamos lá, Gerlando. Pediu aqui para ler. Vamos lá. Amém. Que coisa. Olha, não sei se vocês perceberam, mas que coisa linda. Jesus diz e mostra claramente que tem pessoas que não conseguem enxergar além da barriga. Jesus mostra claramente que tem pessoas que só trabalham por coisas inúteis, que jamais irão satisfazer a sua alma. E agora Jesus diz que existe uma forma da pessoa se alimentar de algo realmente verdadeiro e duradouro. E isso está... Quem pode dar essa alimentação? O texto é bem claro. Quem? Quem pode? A qual o Filho do homem, a qual o Filho dará os que vos pedirem. Está aí no texto. Pode olhar. Trabalhar e trabalhar, não por aquilo que perece, mas para aquilo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem dará. Que bom, gente. Que bom que nós temos, depois de percebermos todas essas dificuldades humanas, nós temos ainda na palavra de Deus esse ensinamento. Nós temos a quem buscar sentido, nós temos aonde buscar vida, nós temos aonde buscar alimento que nos dará a vida eterna. E esse alimento está em Jesus, em termos Jesus na nossa vida. Sísifo, da história que a gente leu, ele não tinha ninguém, e ele é condenado, e ele é castigado por denunciar um pecado de Zeus, e ao mesmo tempo por trapacear
vindo da morte para a vida novamente, com uma justificativa, que na verdade o trouxe à vida, mas ele não queria preparar a sua morte. Zísfo não teve a quem recorrer. Zísfo ficou na mitologia, ficou sendo uma pessoa feia e ficou sendo a pessoa que tinha que empurrar aquela pedra todo dia. Ele não teve saída para ele. Ele não teve como mudar a sua vida. Ele não teve como mudar esse destino dele. Imagine você todo dia ele empurrar aquela pedra e a pedra cair assim para sempre. Mas Jesus diz: não, com a gente pode ser diferente. Nós temos alguém que pode nos dar alimento para a vida eterna. Nós temos alguém que pode dar uma vida diferente para nós. E essa pessoa se chama Jesus. E somente Jesus. E ninguém mais além do que Ele. Sabe por quê? Porque quando você vê aí fora alguém vivendo uma vida sem sentido, quando você vê aí fora alguém vivendo na embriaguez, na imundícia, na prostituição, não é? Nas drogas, no desmantelho, no engano, você percebe que falta alguém para dar direção àquela pessoa, que falta alguém para dar sentido à vida daquela pessoa. E se aquela pessoa encontrar com Jesus, ela vai mudar. Então somente Deus pode dar o verdadeiro sentido para a vida da gente. A gente tem que trabalhar, a gente não pode viver sem trabalhar. Mas a gente não pode correr o risco de trabalhar apenas para a nossa barriga. A gente tem que trabalhar para a gente ter vida eterna também. A gente precisa fazer isso. O texto é bem claro. A gente precisa mais do que arroz com feijão. A gente precisa mais do que lagosta. A gente precisa mais do que bacalhau. A gente precisa mais do que? O que é que posso dizer? Tem tanta comida no mundo que eu vi desse no repórter. Cada comida cara, rara. Tem uns cogumelos que são extraídos dos vulcões da Nova Zelândia, que só come quem é rico. Rico, tão caro que é. Mas não adianta a gente comer esses cogumelos dos vulcões da Nova Zelândia, que custam milhões, milhares de reais, se a gente morrer e não for para o céu. O que é que adianta? O que é que adianta a gente usar azeite importado da França, um dos melhores do mundo, lá de uma região da França, que é uma região que tem um azeite mais caro do mundo, se a gente tem dinheiro para isso, a gente não tem vida eterna. Já descobriram um planeta melhor do que a Terra aí. E a ideia dessas pessoas é que nesse planeta aí, não é? Possa ser mais tarde habitado, já que a Terra está numa situação difícil, mas só vai para esse planeta quem tiver dinheiro para comprar passagem no avião que vão fazer. É muito caro a passagem. Mas mesmo a pessoa indo para esse planeta, tem dinheiro para comprar essa passagem caríssima, a pessoa também morre lá ou aqui. E eu pergunto: e quando morrer vai para onde? Precisamos enxergar além dessa vida. Precisamos entender que Deus é quem dá sentido à vida da gente. Quem está dizendo isso é vocês. Quem está falando isso com vocês é uma pessoa que já chegou um momento na vida que não teve sentido, que foi o meu caso. Falava com o Roberto ali, eu saí das Forças Armadas, especificamente da Marinha, porque eu tentei um suicídio, porque minha vida perdeu o sentido. Queria muito a farda, queria muito as Forças Armadas, queria muito ir para a Marinha de branco, as mulheres tudo atrás de mim, acenando e chorando, e eu lá. Queria muito isso, mas quando eu cheguei lá, perdeu o sentido a vida. E eu tentei tirar minha vida, e depois que eu não consegui, eu fiquei com medo de novo, de numa outra viagem eu tentar mais uma vez. Então eu pedi, saí da Marinha, fui para a terra, porque aqui na terra o cara só morre se estiver no chão, só se o negócio cair em cima ou um carro passar por cima. Afogado eu não ia morrer. Eu saí, fui para a igreja, primeira oportunidade entrei na igreja. Essa igreja aqui, nós uma pessoa, igreja presbiteriana. Cheguei lá, o povo me abraçou, a mocidade me abraçou, as meninas bonitas me abraçaram. E aí, né,
aquela alegria toda. E eu fui ficando. E aí a minha vida passou a ter sentido, porque eu encontrei Jesus na minha vida. Eu não tinha Jesus. Eu só pensava em brincar, só pensava em lazer, só pensava em farrar, em gastar, em trabalhar. Mas Deus, que era bom, não existia. Assim, as nossas vidas, elas terão sentido objetivo se Deus estiver no coração da gente. Que Deus nessa noite abençoe essa palavra, que a gente não caia nessa situação de viver apenas por viver, de existir apenas por existir. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração mais uma vez. Esqueci o nome dela, eu não me esqueci. Patrícia, né? Patrícia está nos visitando pela terceira vez, é Patrícia. E é que você disse que tinha visitado anos atrás? Adriano está visitando a nossa igreja pela primeira vez, a esposa dele já tem vindo, graças a Deus, com as filhinhas aí. E aqui é o lugar da gente ficar, Adriano. Aqui é o lugar da gente ficar, e um farmacêutico do interior do nosso estado, de um farmacêutico que não acreditava em Deus. Era um farmacêutico com o coração endurecido, não é? Ele não acreditava que Deus existia. Ele tinha muitos amigos crentes, não é? E as pessoas já estavam cansadas de falar com ele sobre a existência de Deus. E aí, depois de muito falarem e ele não responder, eles deixaram de falar e disseram: não adianta, ele tem um coração duro, vamos entregar a Deus. E aí a história nos conta que certo dia, quando o farmacêutico estava fechando a farmácia, chega um pirralhinho, cansado, correndo, suado, e disse: pelo amor de Deus, minha mãe está em casa, ela tem problema de coração, está passando mal e eu preciso de um remédio para ela. Que remédio é? É esse remédio aqui. Quando ele viu a criança suada, cansada, ele disse: não é verdade, esse menino está precisando de remédio mesmo. Então o farmacêutico, de forma displicente, pegou o primeiro remédio que achou ali, encostado, deu um remédio errado para o menino. O menino saiu na carreira. E aí quando ele foi olhar, ele disse: tem um remédio errado, a mulher vai morrer e eu vou ser culpado, minha farmácia vai ser fechada. E ele começou a pensar nas diversas complicações que viriam para a vida dele com o falecimento daquela moça, daquela senhora. E ele correu, saiu da farmácia. Vocês viram um menino assim? Vi, passou por ali. E ele perdeu de vista e voltou para a farmácia e disse: Deus, se o Senhor existir, eu quero uma prova. Se eu me livrar dessa situação, eu acreditarei no Senhor. Eu estou aperreado, eu dei um remédio errado. Aquela mulher, se tomar um remédio, ela morre, porque não tem como. Se o Senhor me ajudar e de alguma maneira for resolvido, eu passarei a acreditar em Deus. Diz que quando ele terminou de dizer essas palavras, o menino volta na carreira com os cacos do vidro na mão, do frasco. Diz: quebrei, o remédio caiu, eu tropecei, caiu, quebrou-se. E me deu outro, amanhã eu pago os dois. Minha mãe mandou dinheiro para pagar os dois. Ele disse: olha, toma aqui um remédio. Não quero nem o que quebrou, nem esse. Olha, vai embora daqui, leva o remédio para sua mãe, não traga dinheiro mais, que eu já tá bom demais. O menino foi, a mãe tomou o remédio e escapou. Eu fiquei tão fascinado com essa história, porque diz o autor que foi uma história real, que o farmacêutico de fato se converteu. Porque Deus de fato existe. Não por isso, mas porque Ele existe. E Ele fala com a gente. Nós não somos uma pessoa perdida nesse mundo. Somos jovens,
temos uma idade um pouco mais avançada, temos pequenininhos lá em cima, mas todos nós aqui, pequenos e grandes, novos e já de certa idade, Deus está vendo a gente, Deus está olhando para a gente, e Deus quer o melhor para a gente. Que você possa baixar sua cabeça e possa falar com Ele, possa agradecer a Ele, possa dizer para Ele do quanto você é grato por tudo que Ele tem sido na sua vida. Não vimos para aqui atrás de riqueza, não vimos para aqui atrás de carros, de casas, como muita gente tem ido em alguns lugares, porque já perderam completamente a realidade das coisas. Estamos aqui porque nós amamos a Deus, porque nós somos gratos a Ele por tudo. Ó Deus Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, todos nós reunidos em Teu nome. Estamos aqui todos nós na Tua presença e queremos já agradecer a Ti, porque muito embora nós não tenhamos sido boas pessoas, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Embora não tenhamos sido, na verdade, perfeitos, mas o Senhor tem sido um Deus perfeito com a gente. Embora não tenhamos sido, na verdade, as melhores pessoas desse mundo, o Senhor tem, contudo, sido misericordioso conosco. Tem nos dado trabalho, tem nos dado as oportunidades, tem nos dado o pão de cada dia, tem nos dado a saúde para trabalhar e a fé para crer no Senhor. Pai, muito obrigado. Abençoa nossas vidas, que jamais venhamos perder esse entendimento de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos abençoa. Nós assim te oramos, Pai, entregamos mais uma vez a nossa vida a Ti. Cuide de nós, permaneça cuidando de nós, para a Tua glória e para o nosso bem, no nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça